Amém. Boa noite a todos. Louvamos ao Senhor por mais um dia em que podemos estar aqui juntos estudando a palavra do Senhor. Amém? E como todo estudo bíblico, nós vamos estar lendo a Bíblia muitas vezes e tentando ver alguns detalhes mais minuciosos a respeito dessas coisas que vamos estar tratando hoje. Nós temos já o nosso nono estudo a respeito do Reino de Deus. Evidentemente que esse assunto é um assunto extremamente amplo, nós poderíamos ficar muitos meses falando sobre o Reino de Deus, mas essa não é a proposta. Acredito que mais 4 quartas-feiras a gente conclui o estudo e obviamente que as demais coisas a gente deixa para uma outra oportunidade. Mas eu preciso ainda compartilhar com vocês pelo menos mais uns 4 dias de estudo sobre esse assunto. E aí partiremos para um novo assunto que a gente possa estar estudando juntos. Amém? Então, apenas para que a gente possa recapitular, antes de recapitular, vamos orar. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, Pai. Queremos clamar a Ti pelo auxílio do Teu Espírito. Sem Ti nós nada podemos fazer, Senhor. E é o Teu Espírito que nos ensina, que nos faz lembrar, que nos convence e que nos aponta o caminho. Então, Pai querido, abre-nos o entendimento nessa noite e que o poder da Tua palavra se manifeste sobre as nossas vidas, Senhor, gerando entendimento, gerando coisas novas, gerando, Senhor, uma revelação que promova transformação e renovação da nossa mente e do nosso viver. Eu te dou graças, Senhor, por esse momento e pela oportunidade, Senhor, extraordinária de termos em nossas mãos a Bíblia para podermos estudar, conhecer e discernir aquilo que a Tua palavra nos ensina, Senhor. Então, vem com o Teu auxílio nessa hora, Pai, porque dependemos de Ti. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, apenas para que a gente possa estar recapitulando, nas 2 últimas semanas nós estivemos estudando a respeito do Senhor desse reino. Já falamos algumas coisas a respeito do reino de Deus, mas nas 2 últimas semanas nós falamos a respeito do Senhor do reino. E o Senhor do reino, a Bíblia estabelece um Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós já vimos aqui a respeito de Deus Pai, a respeito do amor de Deus, que a Bíblia diz que Deus é amor, o amor é a essência de Deus, ele traduz a pessoa de Deus. Mas também vimos que o amor de Deus vem acompanhado da sua justiça e da sua misericórdia. Então, na semana passada, nós falamos a respeito, na semana retrasada, porque a semana passada foi o culto da família. Na semana retrasada, nós falamos a respeito da justiça de Deus. Então, hoje, ainda dando sequência ao Senhor do Reino, nós vamos falar de Deus Filho. Nós vamos estar falando a respeito de Jesus. Amém? E, então, eu quero, assim, meio que, a princípio, dar um panorama bem inicial. Todos nós e todas as pessoas, de modo geral, conhecem a respeito do nascimento do Senhor Jesus. No mundo inteiro, em muitos lugares do mundo, as pessoas sabem a respeito do Natal, comemoram o Natal, que representa o dia do nascimento de Jesus. E a Bíblia nos diz que ele nasceu em Belém, que ele nasceu em um estábulo, que o seu berço foi uma manjedoura, porque não havia lugar para que seus pais pudessem se hospedar, porque estava havendo um recenseamento e a cidade de Belém estava muito cheia, e Maria então não teve uma hospedaria aonde o bebê pudesse nascer. E exatamente naquele momento, o bebê veio ao mundo e Jesus nasceu então num estábulo e foi colocado numa manjedoura. O seu pai era carpinteiro e a sua família não tinha nenhuma expressão socioeconômica na sociedade em que eles viviam. Eram pessoas comuns, pessoas simples. Porém, algumas coisas já diferenciavam Jesus dos demais homens do seu tempo, da sua época. Ele foi, primeiramente, gerado pelo Espírito Santo de Deus em Maria. Ele não é fruto natural
da relação de um homem com uma mulher. Ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Desde criança, a Bíblia nos mostra que ele já demonstrava um conhecimento e uma sabedoria assim, espantosa, que impressionava aos doutores da sua época. Ao ser batizado, a palavra nos diz que uma voz dos céus testificou a respeito de Jesus, dizendo: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. A voz de Deus foi ouvida por aqueles que estavam ali presenciando e testemunhando o batismo de Jesus. E veio sobre ele uma pomba, representando a pessoa do Espírito Santo de Deus. E isso todas aquelas pessoas presenciaram. Ele também pregava com uma impactante autoridade. As pessoas se impressionavam e que se questionavam: ele não é o filho do carpinteiro? Ele não é o filho da Maria? Os seus irmãos não são Tiago, Judas? E aí eles começavam a falar a respeito da família de Jesus. De onde vem tamanha autoridade? E aquilo impressionava as pessoas que o ouviam. E através dele também se manifestavam incontáveis sinais que João nos diz que se todos eles fossem descritos, não haveria livro suficiente em toda a terra que pudesse contar todos os feitos extraordinários de Jesus. Então, por meio dele se manifestaram incontáveis sinais e grande poder. Então, naquela época já, né, alguns o chamavam de profeta, outros o chamavam de mestre, e até hoje nós vemos que em diversas religiões se fala a respeito de Jesus e se considera a respeito de Jesus. Então, por exemplo, só para a gente ter um apanhado, para o islamismo, por exemplo, ele é reconhecido como um profeta. Para o judaísmo, ele foi um judeu de extrema influência na sua época. Então, muitos o chamavam de mestre, de guia, né, de senhor, e andavam após ele para ouvir o que ele tinha para dizer. Para a Umbanda, por exemplo, ele se equivale a Oxalá, o Criador. No Espiritismo, ele é um modelo de homem perfeito que nos serve como guia, um espírito iluminado que já alcançou a perfeição. No esoterismo, ele é considerado uma força que deve nascer e se desenvolver dentro da alma humana. Então, assim, nas diversas religiões e em outras mais, eu não vou citar todas, evidentemente, tentei fazer um apanhado das religiões mais conhecidas, e a gente vê que as pessoas reconhecem a pessoa de Jesus e o seu valor de alguma maneira. Mas o que a palavra de Deus nos fala a respeito de Jesus? Na verdade, nós como cristãos, nós estamos preocupados em ver essa resposta na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela traduz a verdade. Então, se você for lá comigo em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 3, a palavra do Senhor nos diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Se você for na Nova Versão Internacional, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Então, essa palavra que estava com Deus e que era Deus, e que estava desde o princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada teria sido feito. Então, Jesus estava desde a fundação do mundo. Ele estava de eternidade a eternidade. Ele está com Deus. Ele é o Filho do Deus triuno. Pai, o Filho, o Espírito Santo. Ele é o Filho do Deus triuno. Ele é Deus. Toda a criação foi feita por seu intermédio. Ele se esvaziou da sua glória divina, e veio na humilde forma de um homem como nós, de carne e osso, sujeito às mesmas fraquezas que nós temos. E ele serviu, se doou, foi humilhado, ridicularizado e crucificado.
Esse foi o Senhor Jesus. Lá em Filipenses, no capítulo 2, abra comigo sua Bíblia, a partir do versículo 5. A palavra do Senhor nos diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aqui em Filipenses, o que Paulo está dizendo é que nós nos espelhemos na humildade de Jesus, na sua simplicidade, se despojando da figura divina e se fazendo um homem tão comum como todos nós somos, e se permitindo ser humilhado e obediente até a morte e morte de cruz. Então, muitos, até mesmo entre os cristãos, eles se limitam a conhecer Jesus dessa forma: um homem manso, humilde, bondoso, desprezado, crucificado. Eu me lembro uma vez, há muitos anos atrás, eu estava me exercitando na academia e eu escutei uma pessoa conversando com a outra. E estava se falando de todas as dificuldades que a gente vive nos nossos dias e tal. E aí alguém, não sei por que razão, citou a ideia da volta de Jesus. E aí uma das pessoas da conversa disse assim: mas se ele voltar humildezinho do jeito que ele veio a primeira vez, ele vai levar tapa na cabeça. Eu fiquei ouvindo aquilo, eu confesso que eu fiquei escandalizada. Primeiro, com a forma de se falar, e segundo, porque, assim, essa pessoa revelou completo desconhecimento do que a palavra diz a respeito de Jesus. Então, de fato, Jesus veio dessa forma. Ele veio humilde, manso, bondoso, pleno em amor, foi desprezado, foi humilhado, foi crucificado. E isso, de fato, essa foi a obra para a qual Jesus veio. E por isso todas essas coisas aconteceram. Mas uma vez consumada a sua obra, uma vez realizado o seu propósito, que era a nossa salvação, qual é a imagem desse Cristo agora? Porque o Cristo manso, humilde, obediente até a morte, esse foi o Cristo que se fez homem, para que ele pudesse ocupar o nosso lugar naquela cruz, para que ele pudesse pagar a nossa dívida e nos redimir de um castigo eterno. Mas, em seguida, a sua consumação, em seguida a consumação da sua obra, a Bíblia diz que Jesus ressuscitou dos mortos, ele venceu a morte e ele subiu aos céus. Então vamos continuar o mesmo texto que nós estávamos lendo lá em Filipenses, só que agora, a partir do versículo 9, a palavra do Senhor nos diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Não mais um simples profeta, não mais um homem de bom coração, não mais um modelo apenas a ser imitado ou tentar imitar esse modelo, mas ele agora é colocado acima de todo nome. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Foi o próprio Pai que o exaltou sobremaneira. Ao longo da trajetória de Jesus na terra, apesar de toda a sua humildade, que ele revelava, a única pessoa que ele colocava acima dele era Deus Pai. Ele tinha absoluto compromisso em fazer a vontade do Pai, e ele disse isso inúmeras vezes ao longo da sua trajetória.
E quanto ao dia da sua volta, o que Jesus disse foi lá em Mateus 24:36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então a figura do Pai é exaltada acima do Filho. Agora, todas as demais pessoas, seres, são abaixo de Jesus. Jesus foi exaltado sobremaneira. E o próprio Pai foi quem o exaltou. E eu quero ler de novo esse texto, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Não haverá um ser vivente sequer que não se dobre e reconheça e confesse que Jesus é Senhor. Todos os anjos e seres celestiais, todos os homens da terra, quer reis, quer autoridades, quer escravos, quer livres, todos os demônios e os seres malignos também se curvam perante ele. Não há um sequer que não vai se curvar perante o Senhor Jesus. Eu quero fazer uma breve recapitulação desse plano que Deus estabeleceu da nossa salvação. A Bíblia diz assim, a Trindade estabeleceu toda a criação, né? O Deus triuno estava ali fazendo todas as coisas, criando todas as coisas. O homem foi criado e ao homem Deus então confiou a representação do seu reino sobre a terra. Ele deu ao homem autoridade sobre a terra e sobre os animais. O homem, porém, em sua desobediência, instigado pela sua ganância, entregou ao diabo a autoridade que lhe foi outorgada. Escravizado e distante de Deus, o homem passou a viver em trevas, debaixo de opressão, debaixo de angústia, debaixo de aflição. Então, Jesus, se fazendo um homem, cumpriu o papel original que cabia ao homem, o papel original delegado aos homens de caminhar em harmonia, em obediência para com o Criador. Por isso, ele se fez merecedor de tomar de volta a autoridade, o reino e a vida de todo aquele que nele crê. Exatamente nesse momento em que Jesus, se fazendo um homem, e homem que cumpre o papel original que todos os homens deveriam ter feito, nesse momento, como homem obediente, em plena harmonia com o plano e a vontade de Deus, nesse momento, Jesus se fez então autoridade, merecedor de tomar de volta essa autoridade que estava nas mãos do diabo. E ele tomou de volta o reino, ele tomou de volta a vida de todo aquele que nele crê. Então Jesus é o soberano Senhor desse reino. Deus o exaltou sobremaneira. Vem comigo em Colossenses 1, capítulo 13, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Eu vou estar lendo na Nova Versão Internacional. Eu achei interessante a versão, essa versão desse texto. Então eu vou estar lendo nessa versão. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho, para o reino do seu Filho amado. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. O corpo é a igreja. E ele é o cabeça dessa igreja. Ele é o princípio
e o primogênito dentre os mortos, porque ele ressuscitou dos mortos, e também nós ressuscitaremos da morte, se viermos a morrer, esperando a volta de Cristo, ou aqueles que já morreram, e se não morrermos, seremos com ele assunto aos céus, sem experimentarmos essa primeira morte. Mas aqueles que morreram também experimentarão a ressurreição da morte. Por isso ele é o primogênito dentre os mortos, dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus, ele todas as tanto a terra quanto a estão no céu, estabelecendo a obra da arte, remissão de perdão, restauração. Foi por meio dele que houve a reconciliação do céu, reino do céu, com o reino, esse reino hoje. Ainda de forma perdemos Jesus é. Se já nos surpreendemos com seus feitos, com todos os milagres que ele fez, com todas as maravilhas, com todos os seus ensinamentos, enquanto homem caminhando sobre a terra, que dirá se nós nos dessemos conta de quem ele de fato é? Se nós compreendermos quem de fato Jesus é, todas as coisas passam a ser vistas por nós de uma outra maneira. E esse é o nosso desafio hoje. Esse é o meu desafio para você e para mim hoje. Que nós venhamos a compreender e a entender e a olhar para Jesus com outros olhos. Jesus, de fato, foi um mestre inigualável. Ele, de fato, foi um santo profeta. Ele, de fato, foi um homem perfeito. E ele caminhou em plena luz. E nele nunca houve trevas alguma. Tudo isso é verdade, mas ele está acima e muito acima de tudo isso. É muito mais do que isso. O que a gente entende é que o diabo, de todas as maneiras, ele se esforça para que as pessoas vejam Jesus de uma forma pequena, de uma forma frágil, de uma forma limitada. Aquele que levou tapas no seu rosto, aquele que levou cusparadas na sua face, aquele que foi surrado, aquele que sofreu tantas humilhações, aquele que foi chamado de endemoniado e que, apesar de curar e de fazer tantas coisas extraordinárias, as pessoas gritavam com fúria contra ele: crucifiquem a Jesus, crucifiquem a Jesus. Mas o nosso Jesus ressurreto não traz mais essa imagem. Ele traz a imagem do Deus vivo. A palavra de Deus nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não há anjo, não há demônio, não há homens ou governos, forças naturais ou espirituais que sobrepujem a sua força ou o seu domínio. E eu quero que isso fique muito latente na nossa mente, para que a gente se lembre, diante das nossas adversidades, que não há adversidade que possa resistir à pessoa do Senhor Jesus. Nós vemos inúmeras vezes escrito nos evangelhos que quando Jesus se aproximava de alguém endemoniado, os demônios se manifestavam e eles se curvavam e eles obedeciam, se submetiam. E não havia demônio algum que o resistisse, como ainda não há. Isso agora, por nosso intermédio, como Deus fez através dos apóstolos, como Deus faz através da sua igreja. E a igreja precisa estar revestida dessa autoridade. A autoridade que o próprio Senhor Jesus nos deu,
para que estivéssemos realmente destruindo as obras do diabo. A palavra de Deus nos diz, para isso se manifestou o Filho e as obras do diabo. É glorioso nós vermos Deus é para desfazer tantas coisas malignas que têm sido armadas de uma forma muito bem articulada, de uma forma minuciosa, por meio de corrupção, por meio de maldade, por meio de ódio, por meio de tantas coisas malignas. Diante das nossas aflições, diante das nossas adversidades, dos nossos impossíveis, nós sabemos que a palavra de Deus nos diz que não há impossíveis para Deus, que não há nada demasiadamente difícil para o nosso Senhor. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Senhor, eu não consigo entender como. Como essas coisas podem cooperar para o meu bem, se elas me fazem tão mal? Sabendo que Deus é Deus e que Ele está assentado no seu trono e que nada foge ao seu controle e que Ele nos acompanha cuidadosamente dia após dia, porque essa foi a promessa do Senhor: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É nesse Deus que nós depositamos a nossa confiança. E é esse Senhor que nos diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Se você ama ao Senhor Jesus, e eu que amo ao meu Senhor Jesus, nós precisamos nos lembrar que nada fugirá ao controle do Senhor, especialmente no que diz respeito às nossas vidas e menos ainda no que diz respeito a qualquer outra coisa. O domínio do Senhor é pleno sobre todas as coisas. Após a sua ressurreição, Jesus subiu aos céus. E a Bíblia diz que Ele está assentado à destra de Deus, Pai, aguardando. Lá em Lucas, no capítulo 20, a partir do versículo 42, a palavra diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Jesus está sentado à destra de Deus, aguardando o tempo da consumação de todas as coisas, para que Ele venha e estabeleça o fim. Essa é a revelação do Senhor Jesus, à destra do Pai, aguardando a hora do seu retorno triunfante. Você consegue imaginar? Há uma música muito linda que fala... Oh meu Deus, fugiu agora completamente. Não vou tentar lembrar, porque senão vou perder tempo pensando na música, mas ele fala sobre a volta do Senhor Jesus. Ele vindo sobre as nuvens, com poder, com glória. É uma música linda. Você vai lembrar, e você deve estar lembrando, mas eu agora não consigo lembrar do comecinho dela. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Linda música, bota no YouTube que você vai ouvir. E ela fala a respeito da volta do Senhor Jesus. E a gente fica pensando como isso vai ser extraordinariamente maravilhoso. E será, e nós estamos aguardando, e Ele também está aguardando o momento certo para que isso aconteça. Vamos imaginar, a partir do que nos diz a carta do Senhor no livro de Apocalipse, né, a carta de Apocalipse, vamos ver o que essa carta fala a respeito de Jesus. E por meio dessa carta, a gente consegue botar a nossa imaginação para funcionar. E eu vou dizer uma coisa, eu não sou uma pessoa muito competitiva no sentido de jogar e querer fazer questão de ganhar. Eu consigo brincar sem me importar se eu perdi, se eu deixei de perder. Isso não me incomoda. O meu senso de competitividade não é tão acirrado assim. Então eu consigo realmente entrar numa brincadeira sem me importar com essas coisas. Mas quando a gente pensa em estar do lado vencedor ou do lado perdedor, nessa hora eu acho que não existe ninguém que possa dizer: eu acho que eu quero ficar do lado perdedor, não me importo com isso. Eu realmente não consigo pensar nisso. E quando eu penso em um lado que vence e um lado que perde, imediatamente eu quero estar do lado que vence. Evidentemente. E a carta de Apocalipse, ela mostra claramente
quem vence. E eu quero estar ao lado desse vencedor, ao lado desse vitorioso Senhor. E nós vamos ler alguns trechos maravilhosos aqui de Apocalipse que fala a respeito desse nosso Senhor Jesus, maravilhoso, extraordinário, divino, soberano Senhor, sobre todas as coisas. Apocalipse capítulo 1, versículo 17. A palavra diz: eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus tomou das mãos do diabo a chave da morte e do inferno. E ele tem o domínio sobre todas essas coisas. Vamos passar lá para o capítulo 5, versículo 5. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Esse texto da Bíblia é muito lindo, porque há um desespero no céu, um choro, perguntando quem abrirá o livro, quem é digno de abrir esse livro. E a palavra de Deus nos diz que os 24 anciãos e os 4 seres viventes dizem, lá no versículo 9 do capítulo 5, digno és de tomar o livro e abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Jesus fez por onde ser digno de abrir os selos desse livro. E a palavra diz que milhões de milhões, milhares de anjos diziam juntos: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Eu acho engraçado que o diabo ele gosta de fazer se parecer tanta coisa. E aí tem tanto demônio aqui, demônio ali, que faz isso, que faz aquilo. E a palavra de Deus nos diz que há milhões de milhões, milhares de anjos. E esses anjos servem aos santos. Eles servem a nós, povo de Deus, sob a ordem de Deus. Ele vem nos servir, nos ajudar, nos auxiliar nas nossas batalhas. Milhões de milhões, milhares de milhares. Deus é maravilhoso. Digno é o Cordeiro que foi morto, dizem os anjos, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e glória e honra e louvor. Toda a criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, dizendo: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Ou seja, aqui em Apocalipse a gente vê que não há um ser vivente sequer que não vai abrir a boca para engrandecer ao Senhor e dignificá-lo e honrá-lo e exaltá-lo. Não há quem não se dobre diante do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus é o supremo vencedor. Ele está acima de todo nome, todo poder e de todos os reinos. Não há governo, não há tramóia, não há nada que se faça em oculto, que Deus não veja e que Ele não tenha ciência e que Ele não esteja pronto para desbaratar e confundir e criar uma grande confusão no arraial desse inimigo que pensa que está sob o domínio, mas ele não está. Ele é aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Então vem comigo em Apocalipse capítulo 19, a partir do verso 11, a palavra de Deus nos diz: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Guarde essas palavras no seu coração. Quando o seu coração estiver abatido, quando o seu coração estiver entristecido, quando você se sentir derrotado,
ou debaixo de afrontas, ou debaixo de medo. Lembre-se quem é o Senhor a quem você serve. Lembre-se quem é aquele que deu a sua própria vida por amor a você. Ele é o fiel e verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse é o nosso Senhor Jesus. Esse é Jesus. Não apenas um profeta, não apenas um exemplo, não apenas uma luz, não apenas um menino Jesus deitado numa manjedoura. Ele é o Senhor Jesus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Vamos pensar um pouquinho mais detalhadamente sobre esse texto. Ele fala sobre fiel e verdadeiro. Aqui diz: o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. Ou seja, nós podemos confiar em todas as suas promessas. Porque ele é fiel, porque ele é verdadeiro. E jamais existiu em sua boca uma palavra mentirosa. Toda a sua palavra é verdadeira e ela há de se cumprir integralmente. Então o texto fala que ele tem olhos e os seus olhos são chamas de fogo. Fogo que prescruta todas as coisas. Nada lhe é oculto. Você já viu algo resistir ao fogo? Todas as coisas serão prescrutadas. E a Bíblia fala que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Tudo será exposto aos olhos e aos ouvidos de todos. Nada oculto que não venha a ser revelado. Ele prescruta o meu e o teu interior. E ele sabe o que se passa na sua mente e na minha mente, no seu coração e no meu coração. E tudo aquilo que está à nossa volta, que de alguma maneira pode até tramar contra nós. A palavra do Senhor nos diz: no que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus reverte a maldição em bênção. Deus reverte o ataque em vitória. A terra sitiada, Ele torna a terra abundante, porque Ele dissipa os nossos inimigos e deixa os seus despojos para nós, para que venham nos abastecer e nos suprir. Ele tira do ímpio e Ele entrega ao justo. Essas são as promessas do Senhor. Aquele que tem olhos como chama de fogo, que prescruta e que conhece todas as coisas. Diz que há sobre a sua cabeça muitos diademas. Os diademas, eles revelam a sua autoridade, o seu senhorio sobre todas as coisas. E diz que ele é o Verbo de Deus. Nós já falamos a respeito disso. A palavra executada, a palavra que executa a revelação da vontade de Deus, por meio da sua palavra, que é o próprio Senhor, realizando e executando todas as coisas. Então o texto diz que sai da sua boca uma espada afiada. E há em Hebreus um texto que fala que a palavra de Deus é como espada de dois gumes, que penetra até dividir alma e espírito, juntas e medula. Ela prescruta todas as coisas, ela vai para discernir todas as coisas. E essa espada afiada, que é a palavra de Deus, está saindo da boca do nosso Senhor Jesus. E por meio dessa palavra, e por
por meio dessa espada, ele penetra para conceder vida, para promover transformação e para discernir o coração e trazer juízo ao que lhe resiste. A mesma palavra que salva é também a palavra que condena. A salvação e a condenação estão no poder da palavra. O diferencial é o que nós fazemos com essa palavra. Eu me sujeito a ela, eu obedeço a ela, ou eu resisto a ela e eu a repudio. Qual é a nossa escolha diante dessa palavra que é como uma espada afiada, que penetra e discerne todas as coisas? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, soberano, vitorioso. Esse é o nosso Senhor Jesus. Mas eu quero que você então continue a ler comigo aqui, Apocalipse 19. No versículo 19, a palavra diz, a partir do 19, e vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Eu acho curioso a gente pensar que essa besta e esse falso profeta que vão promover tantas coisas terríveis sobre a terra e vão matar a alguns dos servos de Deus e vão perseguir a tantos outros, como já tem feito ao longo da história, perseguindo e matando as pessoas por serem e por confessarem serem crentes em Jesus Cristo, serem servos do Deus vivo, por meio de Jesus Cristo. Essa besta que tanto aterrorizou e ainda vai aterrorizar, e esse falso profeta que vai confundir a mente de tantas pessoas e seduzir as pessoas a adorarem a essa besta e a permitirem que sobre eles venha a marca da besta, esses dois serão aprisionados sem esforço. O texto diz, mas a besta, eles vieram, congregaram para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo. A besta veio com um exército, junto com o falso profeta. E a Bíblia não fala de uma batalha. A Bíblia fala que eles são aprisionados. Porque a soberania de Deus é absurdamente superior e o seu poderio é infinitamente superior a toda sorte de manifestação poderosa que essa besta e esse falso profeta possam manifestar. E no meio dessa batalha não há a possibilidade ou a sombra de dúvida de quem pode vencer essa guerra. A Bíblia diz explicitamente que, sem dificuldade, a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, e os dois foram lançados no lago de fogo que arde com enxofre, e ali ficarão por toda a eternidade. E aqueles reis que se uniram à besta, e todo aquele povo que se uniu a esses dois para lutarem contra o Senhor Jesus, foram mortos pela espada que saía da boca do Senhor. Essa espada que traz juízo. Mas eu quero lembrar você que não há no coração de Deus nenhuma satisfação em condenar o pecador e em matar o pecador e em lançá-lo no inferno. O inferno não foi criado pelos homens. O inferno foi criado para o diabo e os demônios. Mas os homens decidiram, por livre e espontânea vontade, seguirem a esse diabo e aos seus demônios. É uma escolha voluntária. E a palavra de Deus, se você ler a carta de Apocalipse, você vê inúmeras tentativas de Deus de fazer com que essas pessoas se convertessem e se arrependessem dos seus maus caminhos.
abertos, os selos vão sendo abertos, as trombetas vão sendo tocadas, as vozes vão sendo ditas e, por final, as taças vão sendo derramadas, tudo com o intuito de trazer a essa gente arrependimento. E sabe o que a Bíblia diz? Que quanto mais eles sofriam, os danos causados pelas taças, pelas trombetas e por toda sorte de coisas que iam acontecendo a partir de todas essas coisas que são narradas na carta de Apocalipse, a Bíblia diz que eles reconheciam que tudo isso era a mão de Deus, mas que eles não se arrependiam, antes eles blasfemavam contra o Senhor. Então, há diante de Deus um povo de um coração extremamente duro, um povo que resiste e que escolhe por livre e espontânea vontade, mesmo sabendo que a mão de Deus está pesando sobre eles. Eles não se humilharam diante de Deus, eles não se arrependeram dos seus maus caminhos, e eles não se converteram ao Senhor Deus, eles antes blasfemaram o Senhor. E eles o odiaram, por isso perderam, por isso serão mortos, por isso serão lançados no mar que arde com fogo e enxofre, no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Deus não se agrada disso, mas Ele estabelecerá o seu juízo, porque Ele é juiz e Ele vai estabelecer a sua justiça. Porque se Ele não estabelecesse a sua justiça, Ele estaria sendo injusto com todos aqueles que sofreram imensa perseguição, imensa covardia, imensa crueldade pela mão desses. Deus estabelecerá a sua justiça. E as aves dos céus se fartarão da carne de todo esse exército que se uniu à besta e o falso profeta para pelejarem contra o Senhor Jesus. Agora eu te pergunto, de que lado você quer estar nessa batalha? Qual lado você escolhe nessa batalha? Ela vai acontecer. Aliás, ela já está acontecendo. Não na sua forma plena e final, mas a nossa guerra já existe. E nós diariamente lutamos contra tudo que blasfema contra o Senhor. E nós precisamos nos posicionar dia após dia e não cedermos lugar ao diabo. A palavra de Deus diz isso. Não abafeis o Espírito Santo e não deis lugar ao diabo. Porque se assim fizermos, nós estaremos sendo presas fáceis para sermos enredados novamente em laços de escravidão, em correntes, e estaremos sendo aprisionados novamente, perdendo a liberdade para a qual o Senhor nos comprou. A vitória já está preparada. E em breve ela vai se estabelecer. Então, continuando aqui na carta de Apocalipse, agora no capítulo 22, a partir do verso 12, a palavra do Senhor nos diz: e eis que venho sem demora, diz o Senhor Jesus. Eu venho sem demora. Alguns, a Bíblia diz, entendem que a volta do Senhor é tardia. Parece que nunca chega. Parece que nunca vai acontecer. Mas a Bíblia diz, o Senhor mesmo nos diz: eis que venho sem demora. Estejais atentos aos sinais. Se você sabe olhar para o céu e dizer, hoje parece que vai chover, então é preciso que você também saiba discernir os sinais dos tempos. E a palavra de Deus nos aponta diversos sinais que nós já vemos hoje, que nós já vemos ao longo dessa geração que vivemos. Muitos sinais estão sendo revelados e a palavra do Senhor nos diz: eis que venho sem demora e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Um galardão, um presente, uma recompensa a todo aquele que se manteve fiel, a todo aquele que fez a escolha certa, a todo aquele que resistiu ao pecado, que se arrependeu dos seus maus caminhos, que se humilhou ante a mão poderosa do Senhor, e que andou milhas, e que deu a capa e também a túnica, e que virou outra face, para que a palavra do Senhor se cumprisse nas nossas vidas. Muitas vezes, nós não entendemos muito bem o que a palavra de Deus nos diz. Se alguém lhe ferir a face, dá a ele também a outra face.
E as pessoas começam a pensar que nós somos muito bobos, que nós estamos sendo trouxas, que as pessoas estão levando vantagem sobre a nossa vida. Mas aquele que se dispõe a perder em prol de um bem muito maior, esse nada tem de trouxa. Na verdade, ele é um homem visionário. É alguém que vislumbra algo muito maior e muito mais precioso. Honestamente, meus irmãos, de que importa que os homens nos exaltam? De que importa que os homens nos valorizem ou reconheçam algo de especial nas nossas vidas, se o próprio Deus estiver nos reprovando? Muito mais importa que nós sejamos agradáveis ao Senhor e aprovados por Ele do que por qualquer outro. Então, se eu tiver que permitir dar a outra face para que o Senhor se agrade de mim, e nisso eu quero dizer, se eu tiver que sofrer perdas e danos para que eu me mantenha em integridade diante de Deus, melhor é sofrer as perdas e os danos, porque o galardão virá sobre todo aquele que for obediente. E não é um galardão como as coisas que a gente conquista nesse mundo, que a gente morre e elas ficam aqui. É um galardão que você vai usufruir por toda a eternidade. Alguém pode juntar milhões e milhões e bilhões e trilhões nessa terra. No momento em que ele morrer ou ela morrer, toda essa riqueza vai ficar para alguém. Se não tiver herdeiros, fica para o governo, fica para o Estado. E de que valeu toda essa riqueza? Com toda certeza você conhece alguém que é imensamente rico e que não pôde salvar uma filha ou um filho de uma doença letal. Que não pôde impedir a morte de um ente querido. Que não pôde impedir algo fatal em sua vida. Um sofrimento enorme. A riqueza não pôde impedir. Mas o Senhor pode nos guardar e Ele nos guarda. E ainda que venhamos a viver dias difíceis, ainda que venhamos a despejar muitas lágrimas, a palavra do Senhor diz que diante dele, cada lágrima que cai dos nossos olhos na presença do Senhor, todas elas são recolhidas. Todas elas são recolhidas e juntamente com as nossas lágrimas são recolhidas as nossas orações, que são elevadas diante do Senhor como um incenso agradável. E Deus se agrada em nos responder. Por isso a palavra de Deus nos diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário que antes creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Eis que venho sem demora e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora da cidade ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aleluia. 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 A gente não pode ler um texto como esse e não se emocionar diante de tais palavras. Esse é o Senhor Jesus. Esse é o nosso Deus. Não, Ele não é frágil. Ele não é mais um humilde servo. Mas, por incrível que pareça, Ele nos trata como amigos.
Ele nos trata como irmãos, com imensa humildade e amor. Mas Ele é o Senhor soberano, o Deus criador dos céus e da terra, aquele que venceu e que prevalecerá em todas as coisas. Ele é a consumação de todas as coisas. E aprove a Deus exaltá-lo acima de todos. Cada vez que você se sentir amedrontado, cada vez que você se sentir acuado diante das circunstâncias da sua vida, lembre-se quem é o Senhor Jesus, a quem você serve. Se curve diante dele, busque a sua face e creia que a sua mão se estende na tua direção para te ajudar. Eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Esse é o nosso Senhor. É o Senhor do reino. O Senhor do reino que nós estamos estudando. Então eu quero te dar um rápido apanhado do que eu pretendo colocar como propósito do nosso estudo para finalizarmos esse tema do reino de Deus. Obviamente sem a pretensão de esgotar. Na semana que vem nós vamos estar falando da terceira parte da Trindade, a pessoa do Espírito Santo de Deus. Depois nós vamos estar falando sobre o treinamento que requer viver aquele que é cidadão desse reino. A disciplina, a perseverança, a nossa luta da carne contra aquele cristão maduro que trava uma grande batalha. Depois nós vamos estar estudando sobre a Igreja de Cristo. E por fim, nós vamos encerrar o nosso estudo. Amém? Não deixe de vir, não deixe de comparecer, de estar aqui envolvido com esse propósito. É um tema extraordinariamente enorme, maravilhoso, e é um tema fundamental para que nos alimente na nossa fé e nos faça perseverar a despeito de toda a luta, de toda a adversidade que possamos travar na nossa vida. Amém? Fique conosco, vamos estudar a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós erramos por não conhecermos as Escrituras. É preciso conhecermos as Escrituras para que a gente saiba vencer e prevalecer juntamente com o nosso Senhor. Amém? Feche os seus olhos por um momento. Vamos estar orando. Pai querido, Senhor Jesus, Deus amado, reconhecemos, ó Deus, a nossa pequenez. Nada somos e sem Ti nós nada podemos fazer. Mas a Tua palavra é preciosa, Senhor. E nós temos o privilégio de tê-la nas nossas mãos. E temos o privilégio de podermos estudá-la e conhecer o que ela fala a respeito de todas as coisas. E nós te pedimos, Senhor, abre-nos os olhos, abre-nos o coração, Senhor, para que essa palavra penetre nas nossas vidas, penetre na nossa mente, promova em nós renovação da nossa mente. E por meio dessa renovação, a transformação cotidiana, de glória em glória, dia a dia, até chegarmos à Tua imagem e semelhança, até chegarmos à Tua perfeição, Pai. Deus, nós te amamos, queremos usufruir de tudo que a Tua palavra nos ensina e queremos crer na plenitude, na integridade dessa palavra. E queremos, Senhor, sermos usados na autoridade que o Senhor nos outorgou para fazermos as obras que Tu fizeste e obras maiores ainda fazermos, porque assim o Senhor estabeleceu. Não queremos desperdiçar a nossa vida, não queremos desperdiçar o nosso tempo, não queremos desperdiçar as nossas forças e nem estarmos sobrecarregados, oprimidos, afligidos, Senhor, pelas lutas desse mundo, mas antes queremos estar fortalecidos pelo poder da Tua palavra, reanimados dia após dia, para continuarmos crendo e lutando e resistindo a tudo que se opõe ao Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, abençoa-nos, abençoa, Senhor, cada um dos meus irmãos que agora ouve essa palavra, abençoa.
e traz o entendimento e a revelação desse Cristo glorificado. Senhor dos senhores, Rei dos reis, soberano de toda a terra. Engrandecemos o teu nome, Pai, e te bendizemos, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, até a nossa próxima reunião, na quarta-feira que vem, quando vamos estar falando sobre o Espírito Santo de Deus. Amém? Deus te abençoe.